Possa abençoá-lo ainda mais. Fale conosco e use a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Shalom Adonai. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Marcos, capítulo 1 e versículo 40. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1 e versículo 40 até o 42. Aleluia, Jesus. Aleluia. Chamamos Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo. És tu, Jesus. O crente bom de Bíblia aí que já achou, dá um glória para eu entender. Glória a Deus. Então, lemos. A epígrafe da minha Bíblia, a Bíblia Thompson, diz assim: a cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres, bem, podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero ser limpo. Tendo dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, ela é santa, é viva e eficaz, é mais importante do que qualquer espada de dois gumes. Senhor, eu peço que o Senhor me purifique de todas as minhas transgressões, que o Senhor, meu Pai, me dê o maravilhoso privilégio de todos os dias, Senhor, de ser usado pelo teu Santo Espírito. Aqui uma igreja, Senhor, totalmente fiel a Ti, uma igreja que prima, Senhor, pelos valores da Tua santidade, das Tuas escrituras. E eu não posso, ó Deus, trazer nada de mim. Eu não posso, Senhor querido, trazer os meus achismos, os meus conhecimentos, porque não é isso que sustenta a tua noiva. Quem sustenta a tua noiva espiritualmente é o teu Santo Espírito, Pai. Então, Senhor, que eu seja um instrumento para a tua glória, e que eu seja, Senhor querido, um canal de bênçãos para todos os fortes, para todos os que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus, fala com a tua igreja através de mim essa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Igreja, a igreja do Rio Forte está em campanha dupla honra. Então eu quero pregar subordinado ao tema dupla honra, o tema da campanha da igreja do Rio Forte, aqui do Teotônio Guilherme. Igreja, aparece de repente um leproso diante de Jesus. Esse homem se prostra de joelhos, se lança aos pés de Jesus e diz para Jesus: olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me purificar dessa lepra. E Jesus diz: sim, eu quero, seja limpo. E Jesus toca nesse leproso e ele fica totalmente curado. Igreja, o que é que nós podemos aprender com essa história, com essa passagem? O que é que nós podemos colher para as nossas vidas? Que honra tem esse versículo para nos motivar? Que história tem por trás da história que nos motive a buscar a dupla honra que tanto precisamos? A honra ministerial, a honra financeira que é necessária, porque se te falta dinheiro e as contas atrasam, você não consegue dar glória a Deus, ou se dá glória a Deus espremido. Você precisa de uma dupla honra no seu relacionamento familiar, uma dupla honra em meio à sociedade, uma dupla honra no seu ministério, uma dupla honra em meio à sua família, uma dupla honra em todas as áreas da sua vida. Mas aqui tem um homem que precisa de uma honra, não uma dupla honra, não uma honra inteira. Ele precisa pelo menos ser tocado.
Esse homem contraiu, sabe-se lá como, a história bíblica não nos diz como foi que ele contraiu essa doença, essa lepra, que hoje conhecemos como hanseníase, que é uma doença extremamente contagiosa e ela pega através do ar, as bactérias voam, e se você estiver numa distância muito próxima, você pode ser contagiado com ela. E esse homem agora vive há 2000 anos atrás. Esse homem vive numa sociedade judaica. Esse homem vive numa sociedade machista. Esse homem vive numa sociedade em que reprime. Esse homem vive numa sociedade em que um leproso é pior do que uma prostituta. Um leproso é pior do que um animal irracional. Um leproso é totalmente estigmatizado. Um leproso não é nada, não é ninguém, não é um ser humano. Um leproso é um ser digno de ser enxotado no meio da sociedade. Quando até mesmo Deus diz para que o leproso tem que ser levado para fora do arraial. Ele não pode estar próximo da sociedade. Ele não pode estar junto ao convívio social. E nos dias de Jesus, quando uma pessoa contraía a hanseníase, quando uma pessoa se tornava leprosa, as leis civis, cerimoniais de Israel diziam que essa pessoa, quando ela sentia que estava com a possibilidade de estar leprosa, o primeiro passo era ir ao templo de Jerusalém e mostrar a doença, a mancha ao sacerdote. O sacerdote analisava e quando ele constatava, dava o diagnóstico de lepra, ele colocava um pano na sua boca, um lenço, apontava para o olho da rua e dizia: imundo. Rapidamente ele era explotado e era levado para fora dos muros da cidade para viver numa colônia para leprosos. Não importava se esse homem era um oficial do governo, não importava se esse homem era um sacerdote, não importava até mesmo se ele era um rei. Porque a Bíblia conta a história de um rei que contraiu lepra na testa e morreu fora do templo. A Bíblia fala, e os historiadores nos dão um apoio maior, nos contam um pouco mais acerca da situação de um leproso, que quando essa pessoa contraía lepra, ela tinha que ficar excluída, ela tinha que usar um sino no seu pescoço, e quando ela retornava para a cidade para mendigar algumas esmolas, ela tinha que balançar esse sino, e como se não fosse pouco a humilhação e o desprezo da sociedade, ela era obrigada a sair gritando: leproso, imundo, para que as pessoas se afastassem delas. Porque se assim não fosse feito, ele seria uma vez mais enxotado e perderia o direito de entrar na cidade. Não importava o nível social, não importava o grau intelectual dessa pessoa, não importava a sua função em meio à sociedade, se contraiu lepra, está fora. Perde-se o direito de ser humano, perde-se o direito de estar no convívio da sua família, ninguém mais tocava nele. E eu li um belo livro de um escritor americano chamado Max Lucado, que trata um pouco melhor dessa história, e ele diz: olha, a Bíblia não nos dá o nome desse homem, a Bíblia não nos conta a história, se era casado, se não era, se era rico, pobre. E Max Lucado, escritor americano, toma o direito de emprestar para esse homem uma história. E é lindo Max Lucado narrando, ele conjecturando o que talvez pudesse acontecer, dizendo talvez o que pudesse ter acontecido com aquele homem. Ele diz que como o contexto daquele tempo era um contexto agrícola, os homens ricos, milionários, eram aqueles que tinham grandes latifúndios, os fazendeiros. Talvez esse homem fosse um grande latifundiário, um grande fazendeiro em Israel. E talvez ele tivesse uma linda esposa, e talvez ele tivesse a sua filhinha linda de 3 aninhos de idade. E Max Lucado diz que os filhos dos judeus são lindos. E eu posso confirmar, porque trabalhei um bom tempo em Higienópolis, que é um bairro majoritariamente judaico.
E eu via aquelas coisinhas loiras, lindas, atravessando a rua para irem para a sinagoga. Lindas, gritando, Abba, Abba, Yudi, Yudi. Eu ficava maravilhado, os judeus da minha frente. Lindos, os filhos dos judeus são lindos. Eu não sei por que eles ficam feios quando crescem. Espero que não tenha nenhum judeu aqui hoje. Se tiver, me perdoe. Vocês são lindos novinhos. Tem judeu aqui. Graças a Deus. Mas pelo menos bebezinhos são umas coisas lindas, varão. A coisa mais fofa do mundo. Eu ficava olhando, eu trabalhava como segurança, eu ficava o dia inteiro, meu Deus, que lindos, eu tinha vontade de pegar. E um dia eles foram atravessar a rua, dois judeuzinhos, um casalzinho de crianças, um menininho e uma menininha loirinhos. E eles estenderam a mão para mim para atravessar a rua, e um amigo meu, segurança, falou, não faça isso, você quer causar a terceira guerra mundial? Eu falei, mas por que eu não estou fazendo nada? Não pode tocar neles, não pode dar mão. Nem mesmo os adultos pegam nossa mão, mas somos imundos para eles. As corretoras, nós trabalhávamos em estantes de vendas de corretagem. As corretoras, coitadas, quando eu não tinha tempo de avisá-las, elas estendiam as mãos para os judeus que entravam no plantão de vendas e ficavam com a mão estendida, eles não pegavam. Com medo da mulher estar no seu ciclo menstrual, e se ela estiver nesse ciclo e um judeu tocar na mão ou em qualquer parte do corpo de uma mulher, ela é considerada nidá, ela está imunda. E ele teria que passar por uma série de rituais de purificação, porque ele se tornou também imunda. E para não correr o risco, eles não tocam nas mulheres. Somente na sua própria mulher ou em alguém que ele conheça o ciclo menstrual, ou seja, em ninguém mais. Né? E as corretoras falavam, bom dia, eles faziam assim. Aí eu falava, não estende a mão, eles são ortodoxos. E em Israel, igreja, esse homem leproso, talvez tenha acontecido assim, ele vai para a sua fazenda, dá um beijo na sua esposa, a bebezinha está dormindo, aqueles olhinhos verdes, os cabelinhos loiros, ele dá um beijinho na sua filha, como faz todos os dias, pega talvez a sua enxada, a sua foice, só por hobby, né, quem trabalha em roça, por mais que tenha posses, ele gosta de pegar, colocar a mão no arado, ele pega a sua foice e vai para o campo colher trigos. E de repente ele vê que a sua mão perde a sensibilidade. E ele percebe que está escorrendo sangue. E ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? Ele vê uma mancha na sua mão e volta para casa e lava e não consegue mais sentir. Ele perde o tato. E a mulher dele olha para ele e fala, amor, será que é o que nós estamos pensando? Mas amor, eu não toquei nenhum leproso. Amor, tu sabes, eu sou um judeu totalmente ortodoxo, eu cumpro todas as leis, eu cumpro os 10 mandamentos, eu amo a Deus. Mas por que, amor? Porque no tempo de Jesus, igreja, quando a lepra surgiu no mundo, era um castigo de Deus aos rebeldes. Quem não conhece a história de Miriam, que se rebelara contra Moisés e queria ainda colocar Arão no rolo, e ela fica leprosa, e somente Deus, depois de um certo tempo, tirava aquela enfermidade e a pessoa ficava boa. Mas agora não, a lepra, como era contagiosa, tanto os pecadores quanto aqueles que não eram pecadores, mas que se juntavam aos leprosos, também ficavam leprosos. E a lepra é sinônimo de pecado. Me ajuda a pregar. A lepra é sinônimo de pecado. Isso quer dizer que se você não peca, se você tem uma conduta altamente ilibada, não fique perto de leprosos. Não fique perto de pessoas que têm uma conduta muito abaixo da sua, porque você vai contrair lepra espiritual. Você pode ser conivente com essa pessoa. Pastor, eu odeio contar piadas, mas ouvir é uma maravilha. Você está sendo conivente. Você pode contrair a lepra do outro. Daqui uns dias, quem gostava de ouvir, começa a gostar a contar. E esse homem chega e fala, amor, será que estou... Ela, não pronuncia essa palavra, amor. Vai mostrar para o sacerdote, ele vai dizer para você, não é nada, isso aí é uma feridinha básica, amor, vai lá. E ele, por precaução, dá o último beijo na sua esposa e vai e mostra ao sacerdote no templo. O sacerdote coloca aquela mão na boca com um lenço
e aponta para um lugar que ele não queria que apontasse, e grita: imundo. Nesse momento ele perde suas posses, nesse momento ele perde a sua moral, nesse momento ele perde a sua esposa, nesse momento ele não vai ver jamais a sua filhinha de 3 anos, nesse momento ele está excluído do seu país, da sua cidade, do convívio social, os seus amigos não mais o tocarão, a sua esposa jamais o beijará, a sociedade toda o rejeitará, a sinagoga na qual ele pregava vai olhar como olhar torto, dizendo: este homem pecou contra Deus. Começa-se um processo de rejeição, começa-se um processo de humilhação na vida daquele homem que não procurou a lepra, começa-se um processo total de decadência moral, de decadência emocional. Aquele homem sabe que vai morrer porque a lepra não tinha cura naqueles dias. Os leprosos tinham que ficar do lado de fora da cidade. Depois sobravam-se os restos de comida, e para que os leprosos não morressem de fome, tonéis e mais tonéis de comidas, contam-se os historiadores, eram jogados por cima dos muros da cidade, e os leprosos tinham que comer aquelas migalhas, aquelas lavagens. Um homem que era acostumado a ter de tudo, um homem que era acostumado a abraçar todo mundo, um homem que era bem-quisto em todos os lugares, tem que comer lixo, tem que conviver numa colônia para leprosos. Esse homem não quer dupla honra, esse homem quer pelo menos ser tocado. Quando ele entrava com aquele cinto no pescoço, balançando e gritando para si mesmo e de si mesmo: leproso, imundo. Quando ele olhava as criancinhas que parecia sua filha, linda, talvez ele fosse chamar pelo nome Rebeca, Sara, eu sei lá o nome dela. E quando contemplasse um pouco mais, ele ia ver uma mãe escondendo a criança atrás de si, dizendo: filho, aquele homem, ele pecou contra Deus, com certeza, não olhe para ele. E o seu coração apertava, a sua alma se angustiava, a sua fé com certeza ia lá para baixo e olhava para o céu: Deus, o que eu fiz contra o Senhor? Os seus amigos de longe acusavam, como os amigos de Jó fez com ele: olha, meu amigo, fica daí de longe. Mas quem que você fez contra Deus mesmo, hein? Que situação difícil, meu amigo. A tua esposa está perdida, a tua filhinha teve que ser adotada, você não vai mais voltar para casa. Todos os dias, conta-se os historiadores, o historiador Flávio José diz que todos os dias os navios romanos iam até o porto de Israel, de Haifa, para levar dezenas e mais dezenas de corpos de homens e mulheres que morriam de lepra. Era uma doença que matava, era uma pandemia. E esse homem era mais um cotado para ser morto por essa terrível doença. Mas um belo dia, ele ouve dizer que tem um jovem pregando, ele tem aproximadamente 30, 32 anos. E talvez um outro leproso disse para ele: olha, ele está curando leprosos. De uma vez só ele curou 10 leprosos com apenas uma palavra. Ele apenas disse: olha, vai e mostra ao sacerdote. Não orou, não impôs as mãos, não fez nada, ele só falou: vai e mostra aos sacerdotes. Os 10 foram curados instantaneamente. E alguém diz: olha, ele está curando paralítico. Olha, esse homem, esse rapaz, esse menino, ele tem alguma coisa de Deus nele, ele tem poder para curar. Por que você não tenta encontrá-lo? Ele fala: tentar encontrá-lo? Nós não temos o direito nem de entrar na cidade. E Jesus andava sempre com uma multidão atrás de si, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Se um leproso fosse visto muito próximo, ele com certeza teria que ser apedrejado. O que é que ele ia fazer? Como? Mandar um e-mail, um torpedo, uma mensagem no WhatsApp para Jesus? Não tinha como. Ir numa rede de rádio e mandar uma mensagem: olha, se Jesus estiver me ouvindo, por gentileza, me cure à distância, como o Senhor fez com o filho do centurião. Não tinha possibilidades. A única maneira era o tudo ou nada. Se arriscar ou ser curado por esse Jesus que se diz filho de Deus, filho de Davi, ou ser apedrejado pela multidão. E de uma maneira ou de outra,
morrer. Talvez uma morte por apedrejamento seja bem melhor do que essa morte que estamos contemplando aqui. Somos mortos-vivos, somos zumbis. E não existe cura para o nosso mal. Se esse rapaz for realmente Deus, ou se ele pelo menos tiver algo de Deus, ele pode me curar. Se não, eu vou seguir o conselho daqueles leprosos lá do tempo de Eliseu. Se eles deixarem a gente viver, a gente vai viver. Se não, a gente só vai morrer. Se a gente entrar na cidade tem fome, porque Samaria estava cercada pelo exército assírio. Mas se nós formos lá no exército dos sírios, eles podem nos matar, só que temos a chance de permanecermos vivos. Então, eu acho que os sírios têm mais possibilidade de vida do que o nosso próprio povo. Vamos lá, e se der bem. Mas agora não é mais o exército sírio que tem a possibilidade de vida, agora é o próprio Jesus. Eu fico imaginando que esse homem fica atrás de uma coluna, atrás de uma pedra, ou escondido numa caverna, e Jesus vem se aproximando com a multidão atrás dele, todo mundo querendo tocar em Jesus, mas ninguém queria ser tocado por ele. Todo mundo queria as bênçãos, mas muitos poucos queriam um abençoador. Muitos queriam a cura, mas poucos queriam intimidade com o médico. Mas esse homem, ele precisava mais do que a cura, mais do que um mal físico que atrofiava os dedos e demolia a sua carne. Aquele homem tinha um problema maior, uma enfermidade emocional. Ele estava disposto a morrer, mas ele precisava ser tocado por alguém. O que você está disposto a fazer? Sabe qual era a maior tristeza, talvez, desse homem? É quando ele via alguém dando um tapinha no ombro do outro. É se ele contemplasse o pastor Anderson e eu nos abraçando aqui, dando toquinhos no ombro do outro. Meu Deus, eu queria isso. Ninguém podia tocar. Ele era rejeitado, ele era o patinho feio da história. A sociedade olhava para ele como se fosse um monstro, um bicho. E de repente ele se apresenta diante de Jesus. E eu não sei, mas eu tenho por mim que na cabeça desse homem veio uma história que tivera acontecido há um tempo atrás, no tempo do profeta Eliseu. Que um leproso chega diante do profeta de Deus, um homem de Deus, lá de Samaria, e o general Naamã chega diante de Eliseu e fala: olha, eu quero ter uma audiência com Eliseu. Eliseu manda Geazi e fala: olha, estou aqui conversando com meu Deus, fala para esse generalzinho de meia tigela que ele vai se lavar lá no Jordão. Para quem não sabe, o Jordão era um esgotão, era o Tietê, tinha até jacaré lá dentro. E Naamã se sente humilhado, mas eu achei que ele fosse chegar e estender as mãos e coisa e tal, porque eu sou o Naamã, eu sou o general, e ele me trata dessa maneira. Ele não tem amor pelas pessoas. Será que ele não tem pena de mim? Será que ele não vê que eu fui humilhado diante dos meus soldados? E agora talvez essa história passe na cabeça desse leproso. Será que ele vai fazer a mesma coisa que Naamã fez? Que Eliseu fez com Naamã? E se ele fizer? Porque mais importante do que a cura da lepra era a cura das suas emoções, igreja. Mais importante do que você ser curado das suas curas físicas, um problema na perna, uma queda de cabelo, uns quilinhos que você precisa perder, são os problemas na alma, feridas inicicatrizáveis, que a medicina convencional não consegue diagnosticar. São esses os problemas que nos afligem, a depressão, mal do século. O que você está vendo? Só eu e Deus sabemos quais são as lepras que me acompanham. Eu não sou digno nem de estar aqui. Eu não sou digno de ser chamado de cristão. Eu tenho problemas sérios, pastor. Eu tenho pecadinhos de estimação, os quais eu não consigo abrir mão. Eu sou um leproso.
a lepra do pecado me acompanha. Será que Jesus quer me limpar? Será que esse Jesus, esse mesmo Cristo, quer me limpar? A resposta dele para você hoje é: quero. Eu quero te limpar. A palavra de Deus, filho, diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não peques, mas se pecar, não te esqueças que tens um advogado, Jesus Cristo, o justo juiz. Ele quer te tocar, Ele quer te dar uma honra, Ele quer te dar uma honra. Ele jamais se comportará como Eliseu, igreja. Ele jamais vai olhar para você se indicando de olho e vá tomar banho no Jordão de preferência. Ele vai falar: eu quero. Se você está louquinho para ser curado da tua lepra, eu estou louquinho para te curar. Sabe quem é esse Jesus? É o Deus que preferiu morrer do que viver sem você. Ele te ama, Ele tem dupla honra para você. E sabe o que mais? Jesus sabia que se Ele curasse a lepra daquele homem, Ele não estaria fazendo grande coisa, porque a lepra maior, a ferida maior, a enfermidade maior que carregava aquele homem para o caos existencial era a lepra interior, a lepra invisível, as suas emoções que estavam destruídas. Aquele homem precisava ser honrado, igreja. Ele precisava de uma honra qualquer, mas Jesus resolve lhe dar dupla honra. A palavra de Deus diz que quando Jesus diz para ele: seja curado, eu quero, nada acontece. Aliás, e Jesus toca no homem, nada acontece. Vamos ver o texto. Marcos capítulo 1, versículo 40. Aleluia. Vamos ler a partir do 41. Jesus, com grande compaixão, não foi com desdém como Eliseu fez, estendeu a mão e o tocou. Ele estende a mão e toca no leproso. Depois que ele toca, nada acontece. A cura não acontece. A lepra não desaparece. Quando ele estende a mão, ainda o homem continua sendo curado. Ele disse: quero ser limpo. Tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. Só quando Jesus lançou a palavra é que o homem ficou limpo. Não foi o toque de Jesus que curou aquele homem. Então por que é que Jesus torna-se impuro? Por que é que Jesus, que era também judeu, fazia parte do povo de Israel, do povo judaico, as tradições judaicas, foi circuncidado ao 8º dia? Ele participava das reuniões da sinagoga, ele frequentava o templo de Jerusalém, ele cumpria os mandamentos. Por que é que esse homem, que sabia que o nazireu de preferência não podia tocar em coisa morta, não podia tocar em mulheres no ciclo menstrual, e não podia em hipótese alguma tocar em um leproso, resolve tocar no leproso? Se essas coisas acontecessem, ele perdia o direito de nazireado, ele se tornaria impuro. Se Jesus tocasse num defunto como ele tocou no filho da viúva de Naim, ele se tornaria impuro. Se Jesus tocasse um leproso como ele tocou nesse leproso, ele se tornaria, aos olhos de uma sociedade totalmente machista, religiosa, religiosidade acima de tudo, ele se tornaria impuro. E Jesus fala: filho, por amor a ti, eu me torno impuro, mas você vai ficar puro. Antes de Jesus curar a lepra física, Jesus cura a lepra interior, tocando no homem, transmitindo do homem para si a impureza. Os olhares de todos agora não eram mais para o leproso, era para Jesus. Você tocou nele. Não podia tocar, você conhece as leis cerimoniais. Você perde o seu direito de nazireado, Jesus. Você pode contrair lepra, Jesus. A multidão toda se esquiva, se afasta. Fica Jesus e o homem no palco da vida, no cenário, na cena. E Jesus fala: a tua lepra interior foi curada, porque eu te honrei com o meu toque. Você que não era digno do toque da sociedade, você é digno do toque de Deus.
Ainda que todos te rejeitem, ainda que todos olhem para você de canto de olho, ainda que todos olhem para você e digam: você não vai para frente, você não pode, você não deve, você jamais conseguirá, você jamais dará aquele upgrade na tua vida. O meu Deus, o teu Jesus diz: eu toco em você e mudo a história da tua vida. Ele tem para você dupla honra. Ele não vai usar um sacerdote para te tocar, ele não vai usar um rei para te honrar, ele pessoalmente vai tocar em você. Ele vai te livrar da lepra, ele vai te livrar das suas feridas interiores, ele vai te dar força para você se apartar, para você quebrar esse pacto dos teus pecadinhos de estimação. Ele te toca, ele te abraça essa noite. Digno do toque da sociedade, digno do toque de Deus. Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus fala: eu quero te curar. Jesus poderia falar para o homem assim: olha, filho, vai andando aí. Enquanto você vai andando, eu vou colocar um anjo do teu lado, ele vai te abraçar e vai te curar da lepra. E quando você estiver curado, aí nós dois, ó, aquele abração, combinado? Jesus fala: não, eu tenho pressa, vem cá, leprosinho, vem cá, pecadorzinho, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras, por todos os maus tratos que Jesus sofreu, nós fomos curados por tudo aquilo. Ele morreu por você. Você quer dupla honra? Ele tem tripla honra. Ele tem honra multiplicada por milhões. Sabe o que ele quer para você? Ele não quer apenas se exaltar nessa terra. Desde o começo do mundo, a Bíblia diz: o Cordeiro foi morto por você. Antes de Deus formar o planeta Terra, Ele já sonhava contigo e falou: Jesus, você vai ter que morrer por esse povo. E Jesus fala: Senhor, Pai, mais do que isso, depois que eu morrer, ressuscitar, eu vou ficar aqui nos céus do teu lado, preparando lugar para esse povo. É o Deus que te trata como filho, não é o rei que te trata como súdito. Ele trabalha até hoje em teu favor, preparando o caminho para você seguir. Eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E se eu for para o Pai, eu vou para preparar um lugar para vocês. Aleluia. Ele tem dupla honra para você, igreja. Dupla honra para você. O próprio Deus tem dupla honra para você. Você não entendeu. Aleluia. O próprio Deus tem dupla honra para você. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que exaltado. Você é mais do que honrado. Porque não foram príncipes, nem reis, nem sacerdotes que morreram por você. Foi o próprio Deus que se habilitou a morrer por você. Glória a Deus. Sabe o que Deus faz? Deus aposta no homem, Adão. Adão, sei eu, ó, nós aposto em você. Aí Adão vai e recebe de presente Eva, sua esposa. E Deus fala: agora aposta um todo. Eva, Adão, eu aposto em vocês. Adão e Eva vacilaram feio, e Deus podia desistir naquele momento. E Deus fala: agora tem Eva, Adão, Caim e Abel. Caim mata Abel. E Deus fala: eu aposto nessa família. E aí vem Sete. E Sete
transforma-se numa grande e poderosa nação. Caim se transforma em uma outra poderosa nação. E Deus fala: eu aposto na nação de Sete. E aí a nação de Sete e a de Caim se encontram, eles se enamoram, as mulheres de lá com os homens de cá. E aí Deus tem que mandar um dilúvio. Aí Noé, com mais 7 pessoas, seus 3 filhos, 3 noras, sua esposa, 8 pessoas ao todo da arca. E aí vem Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e Deus fala: eu vou apostar no país de Israel. O país de Israel pisa feio na bola com Deus, e Deus poderia falar: olha, eu estou fora, não dá para apostar nesse povo, porque cada vez que eu aposto, cada vez que eu aumento a minha aposta, eu me frustro. E aí Israel vira as costas para Deus e mata Cristo, nosso Cristo. E Deus poderia falar: agora sim, não aposto mais. Aí sabe o que ele faz? Ele expande a sua glória e a sua aposta para o mundo inteiro. Ele jamais deixará de apostar em você por causa de um pecadinho ou um pecadão. Ele sabe que você pode vencer e que você pode ser alguém bem melhor daqui para frente. Pastor, eu nem acredito mais em Deus. Não tem problema não, Ele continua acreditando em você. Ele sabe que você vai mudar. Ele sabe que você será honrado. Ele sabe que você um dia acreditará nele.